Olha, eu falei assim, acho que quem vai falar é o Admar. Você já veio falar, ou seja... Vinícius me convenceu. Senhor presidente, deixa eu só... Calma aí. Deixa eu só... Me permite, por favor? Tá com moral, hein, Igor? Tá com moral, hein, Igor? Apesar de ter sido comentarista, eu não gosto muito do microfone. Podemos ir? Vamos lá, Pedrinho, queria que você falasse um pouquinho sobre esse confronto contra o Paysandu, decide em casa, o que você achou desse confronto nessa fase da Copa do Brasil? A Copa do Brasil, assim, a gente já tem uma experiência da dificuldade. O Paysandu é uma grande equipe, né? Agora a gente vai ver a questão de logística, porque é uma sequência muito grande de jogos, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas é difícil, não tinha nesse momento ainda, nessa fase da Copa do Brasil, a gente sabia que era um confronto realmente que, pela experiência que a gente teve nas outras competições da Copa do Brasil, que não ia ter moleza. Pedrinho, muito se fala do Vasco voltar a estar em grande frente, né? Copa do Brasil, disputando títulos. Um ano semifinal, outro ano final. Esse ano pode ser uma meta do Vasco conseguir o título da Copa do Brasil? A gente trabalha, obviamente, para conquistar títulos, né? Que isso fica muito claro para todo mundo. Só que todos sabem pelo processo que a gente enfrentou durante algum tempo de reestruturação do clube e tivemos a oportunidade de chegar numa semi e numa final. É lógico que o ideal seria carimbar com o título e isso não aconteceu. A gente tentou, nessas janelas, fortalecer o elenco, preencher mais o elenco com mais opções. Elogiadas as contratações por vocês mesmos, né? E esperando que alguns jogadores ainda deem o resultado que a gente espera, para que a gente tenha um elenco realmente forte para todas as competições, mas sempre deixando claro que assim, muito se falou na temporada passada que eu tinha priorizado a Copa do Brasil. Eu respeito muito a decisão da comissão técnica, a gente sabe da importância do Campeonato Brasileiro, que vai ser sempre, obviamente, uma conduta especial para a gente, e de acordo com as outras competições a gente vai conduzindo. Então, para início é isso, mas é lógico que a gente quer carimbar sempre uma competição com título. Pedrinho, vocês tiveram um jogo muito forte. Tem uma mudança na Copa do Brasil para esse ano, que é o vice ganhar também uma vaga na pré-Libertadores. Certamente teria mudado muito o planejamento de vocês para esse ano. Acho que a gente ainda não ouviu nenhum dirigente falar sobre essa nova decisão. Acho que não tem ninguém melhor do que o Vasco para falar sobre a importância dessa mudança para esse ano. Eu acho que é justo porque muito se fala que é o caminho mais curto, né, pelo título da Copa do Brasil, agora dando uma vaga também ao segundo colocado, porque é muito difícil, são confrontos difíceis, é uma competição difícil, apesar de ser curta, porque obviamente são menos jogos, mas é uma dificuldade enorme. Então eu acho que justo, porque, como eu te falei, ali a gente vendo os potes, são confrontos realmente que acontecem no Campeonato Brasileiro de uma dureza enorme. Então acho que é justo e uma oportunidade boa para o segundo colocado também disputar a Libertadores. Pedrinho, apesar da viagem, vocês vão ter uma vantagem muito grande porque a torcida do Vasco no Pará é muito grande. Você enxerga isso como uma vantagem para esse confronto? Olha, assim, de uma forma muito particular, especial, a gente roda o Brasil e a torcida do Vasco ela é muito poderosa em todos os lugares. Então a gente sabe que onde fosse o confronto a gente ia ter nosso torcedor presente. Então a gente sabe que lá a torcida do Vasco é forte, é um ponto positivo para a gente também. Presidente, ano de eleição, né? Esse ano de 2026, o que o torcedor pode esperar nesse ano também? Tem potencial construtivo, tem SAF, e se você vai vir ou não para se reeleger? Com relação à minha candidatura, eu não vou falar agora sobre isso. O ano de eleição eu falei isso, não sei se falei para vocês ou se eu falei internamente. É um ano que sempre foi muito complicado em São Januário de se viver, por isso que eu nem toco muito no assunto para não levar isso para o estádio. Me incomoda muito hoje eu sendo situação e nunca fui oposição, para ficar claro, sempre participei apoiando outro candidato, mas nunca fiz oposição, que é uma palavra que para mim teria que mudar, né? Porque se todo mundo quer o bem do Vasco, mas é um ano complicado que eu sempre tenho muito cuidado, porque eu não sei quantos infiltrados podem estar ali numa arquibancada para inflamar de forma negativa. Mas
com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, vou usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube-empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos esses setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa. Presidente, agora, obrigatoriamente por Copa do Brasil e Sul-Americana para chegar nos Libertadores? Olha, com dinheiro, obviamente, os objetivos vão mudando porque você vai fazendo outro nível de contratação. Apesar de que as nossas contratações, como vocês mesmos falaram, foram contratações importantíssimas, né? É porque, assim, o que aconteceu nos últimos anos com o Vasco, e não é uma autodefesa, realmente, para mim, é uma realidade, é uma avaliação que eu faria se eu estivesse do outro lado. Ficou muito fácil bater no Vasco. Ficou muito fácil. Os próprios representantes do Vasco têm muita facilidade para menosprezar tudo que o Vasco faz. E a gente tem exemplos de grandes clubes que fizeram contratações importantes e jogadores que demoraram a engrenar. O próprio Palmeiras, que é um clube hoje muito bem conduzido pela presidente Leila, muito bem estruturado, teve na contratação do Flaco Lopes, do Vitor Roque, que demoraram um pouquinho para darem uma resposta positiva. E se vocês pegarem o Robert Renan, o Gomes, o Thiago, o Matheus França, que foi muito elogiado por vocês, assim, que a gente pede até para o torcedor um apoio para o Matheus, porque ele é um jogador de muito potencial. Isso não sou eu que estou falando, é só vocês pegarem todos os comunicadores, os comentaristas, os digitais influencers que falaram sobre o Matheus, só dando exemplo do Matheus. E a gente ali, às vezes, vai depreciando os nossos valores. E todos os comentários quando surge do Vasco, mas o Vasco tem um time limitado. E eu não vejo isso com relação aos outros times que estão na mesma prateleira que a gente, quando é uma avaliação desportiva. Então, o Vasco, para mim, é um time que a instituição fez uma janela importante, de jogadores importantes, e, obviamente, com mais receita, mais possibilidades de jogadores de uma prateleira melhor. E os objetivos dentro das competições, eles vão mudando de acordo com o teu desempenho. No mata-mata é uma coisa mais peculiar, né? A gente, de repente, com um elenco inferior a outros, nós conseguimos chegar a uma semifinal e uma final. Então, é saber aproveitar a competição. Presidente, a gente ainda não falou sobre essa transição do Fernando Diniz para o Renato Gaúcho, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um momento do Vasco muito importante, muito empolgante para a torcida também. São uma sequência de 4 jogos invictos. O Vasco chegou a sondar bastante nomes no mercado e aí contratou o Renato Gaúcho. Como é que você está vendo esse momento do Vasco sob o comando do Renato Gaúcho? Vamos por partes. Primeiro, assim, o Vasco não sondou diversos nomes no mercado. As pessoas vão pegando diversos nomes no mercado e vão imaginando que esses são treinadores que o Vasco está em busca. E aí vão falando. Só que não tem como eu, como presidente, ou o Admar, como executivo, a gente toda hora vira público e fala, esse é mentira, isso é mentira. Não tem como. Então a gente vai deixando e vai fazendo o nosso trabalho. Com relação ao Fernando Diniz, eu só tenho que agradecer a ele. Minha admiração pelo trabalho continua, pela pessoa continua. É um cara extremamente inteligente, de uma capacidade enorme. E chegou um momento ali que eu tinha que tomar a decisão.
né? Dói, me parte, porque é um cara que eu admiro mesmo, as ideias, admiro o conceito com que ele aplica futebol e continuo com a mesma admiração, falando que foi um dos melhores treinadores que eu tive a oportunidade de conviver. E o Renato é um cara especial por tudo, né? Pela forma de trabalhar, pelo jeito que ele conduz o dia a dia, a forma com que ele pensa futebol, eu mais próximo dele agora tendo conhecimento disso, né? Um cara vitorioso também. Então, assim, cada um com os seus conceitos, com as suas qualidades, e o resultado do Renato imediato muito bom, né? Que traz uma sintonia com a torcida, e isso é importante para os atletas. Presidente, tem um outro assunto que a gente ainda não ouviu você falando, e certamente é muito importante para a torcida do Vasco, que é a saída do Coutinho. E ele falou muito sobre saúde mental, sobre a decisão. Se você pudesse falar um pouco para a gente, porque a gente sabe que você também sempre tocou nesse assunto. Se você pudesse falar um pouco para a gente como foi essa conversa e como você, esse assunto chegou a você, que certamente deve ter sentido bastante. Então, de todas as contratações que acontecem no clube, eu participo, obviamente, de todas elas, mas a condução sempre é feita pelo executivo e com a chegada do Admar é feita pelo Admar. A contratação do Coutinho, especificamente, que na época ainda era o Marcelo Santana, se não me engano, né? Ela foi conduzida por mim. Parte financeira, o diálogo. Então, assim, por muito respeito ao Coutinho e ao ídolo que ele é. E nessa reta final que o Coutinho veio falar comigo, de imediato a minha preocupação era realmente com a pessoa do Coutinho. Então, assim, eu não criei nenhuma resistência contratual, não nada disso, porque eu sei e conheço muito bem o Coutinho, o que ele estava passando e pelo menos o que ele passou para mim do sentimento dele. É um jogador que, assim, eu acho que merece muito respeito da torcida do Vasco. As pessoas, de um modo geral, têm por característica normalizar ou simplificar um ato muito grande feito pelas pessoas numa frase que é muito criada. Ninguém botou uma arma na sua cabeça para você fazer isso. Inclusive usaram para mim. Ninguém botou uma arma na cabeça do Coutinho para ele abrir mão do que ele abriu. Mas é muito fácil falar. É só você pegar a porcentagem e você abrir mão do que você tem para ganhar na tua porcentagem para ver se você vai abrir. Então ele abriu mão de muita coisa, o Vasco fez um esforço muito grande para que ele viesse, por tudo que ele representa. Mas chegou no momento que ele pediu pela questão da saúde mental e sempre foi, de imediato, muito respeitado, principalmente por mim. É uma perda técnica importante para a gente, né? E como pessoa e liderança também do jeito dele. Mas é um cara que realmente eu acho que tem, apesar do pouco tempo ali com a gente, teve uma importância muito grande. Pedrinho, na janela do meio do ano, busca uma reposição para o Coutinho? Então, isso foi questionado. Em nenhum momento, com a saída do Couto, eu falei que a gente ia buscar um outro camisa 10. A gente tem o Rojas, que faz essa função. O próprio Nuno pode ser deslocado para o meio para fazer essa função. A gente tem prioridades em algumas posições para a janela do meio do ano. Mas, obviamente, analisando o mercado, surgindo uma oportunidade, pode ser uma posição que a gente possa, mas não é a nossa prioridade. Presidente, tem expectativa de esse ano ainda, ou antes do fim da sua gestão, já ter um acordo com esse novo parceiro, com esse novo sócio? Eu não quero dar data, mas eu espero que sim. Eu espero que sim. Presidente,